Olá, bom dia a todos, espero que estejam todos bem e em nome de Jesus, que a graça e a paz de Jesus sempre abundem em sua vida. Obrigada a todos vocês que me têm seguido e acompanhado através das redes sociais e também da UITV. Muito obrigado, espero que a palavra de Deus e que esta palavra que compartilho com cada um de vocês seja na verdade uma bênção para cada um de vocês e uma ajuda e um contributo para que a sua vida seja cada vez mais abençoada e possa desfrutar cada vez mais da vida plena que Jesus Cristo nos oferece e nos ofereceu, e podemos encontrar todas essas maravilhas, toda essa bondade em sua palavra, e podemos recebê-las mediante a fé e pelo poder do Espírito Santo. E hoje vou falar de um tema também que costumo às vezes falar, que é sobre a nossa mente. A nossa mente é um campo de batalha e o inimigo luta pela nossa mente. Ele luta para que, de alguma forma, possa roubar. O diabo é um sabotador, ele vem para roubar, como disse Jesus, e o objetivo dele é sempre o mesmo: roubar, matar e destruir. Portanto, ele procura a nossa mente, porque através da nossa mente ele pode realmente trazer pensamentos que de alguma forma venham a prejudicar a nossa vida e através desses pensamentos derrotar-nos. Já que Jesus nos comprou com o seu sangue e nos lavou dos nossos pecados, nos deu vida, a vida eterna está dentro de nós, o poder da ressurreição de Jesus Cristo está dentro de nós e temos uma nova vida para desfrutar. E o inimigo fará tudo para que não possamos, mesmo como crentes, desfrutar dessa vida que Jesus nos deu. Então, sabemos que muitos são os pensamentos que ocupam a mente humana, mas quantos deles realmente são edificantes ou edificam a nossa vida ou são construtivos? Quantos desses pensamentos realmente estão a ocupar a nossa mente, são mesmo construtivos, ou se eles estão a edificar a nossa vida, ou se pelo contrário esses pensamentos estão a destruir-nos, ou estão a derrubar, ou a destruir, ou a desfazer, ou a impedir que nós realmente sejamos abençoados, alegres, bem-sucedidos na nossa vida. E sabemos que a cada dia, a cada minuto talvez, não digo se a cada minuto, mas a cada dia somos de uma certa forma bombardeados com muito tipo de pensamentos, e se nós assistirmos ao que está à nossa volta, à comunicação social e outras coisas assim, nós podemos ser influenciados de tantas formas na nossa forma de agir ou de pensar através de todos esses meios. Bem, mas a palavra de Deus diz em Filipenses 4:8 que nós devemos procurar viver e pensar desta forma, e isso é a forma que nos fará mais que vencedores, que é pensar em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se nisso houver alguma virtude, se nisso houver algum louvor. É dessa forma que devemos pensar. Também vemos aqui que há uma escolha. As nossas decisões, as nossas escolhas, nós sempre vamos de alguma forma sempre vamos receber ou vamos ter na nossa vida o fruto das nossas consequências, ou o produto, o efeito a consequência das nossas escolhas. Há sempre uma consequência, seja ela boa ou má. As nossas escolhas, as nossas decisões terão no nosso futuro, diante de nós, uma consequência. E Deus quer que nós sejamos bem-sucedidos e que as escolhas que nós fazemos na nossa vida, mesmo a nossa forma de pensar, produzem em nós o amor, produzem em nós a bondade, produzem em nós a alegria, a justiça, a paz, o gozo, produzem em nós a fé para obter resultados que até nos são impossíveis, ou melhor, nos parecem impossíveis ou até intransponíveis à razão humana, mas que pelo poder de Deus podem realmente ser vencidos. Portanto, existe uma batalha permanente
Não é uma batalha que só existe de vez em quando, ela é permanente entre o reino de Deus e o reino das trevas. E o campo de batalha é a nossa mente. Se permitirmos que o inimigo penetre a nossa mente, de imediato ele começa a construir uma fortaleza. E então o que é uma fortaleza? É um padrão de pensamentos na nossa mente. Se ele conseguir fazer isso, então verdadeiramente já temos um problema. Então, para que nós possamos ser vencedores, devemos focar-nos em Deus e na Sua Palavra. E encher a nossa mente de tudo aquilo que é verdadeiro, como diz a Palavra de Deus, honesto, puro, amável e de bom nome, ou a fama, e que tenha alguma virtude. Jesus nos ensinou que a boca fala do que o coração está cheio, ou seja, o nosso coração está ligado, conectado com a nossa boca. Isso quer dizer que cada um de nós fala o que está lá dentro. Isso mostra-nos exatamente o que está dentro de nós. Quando falamos, o que falamos é o que verdadeiramente somos. Se o que falamos é bom, é porque o que está dentro de nós é bom, é bondade. Pelo contrário, se o que falamos é mau, é porque o nosso coração está contaminado com coisas más. Por isso, Deus nos ensina, nos exorta a enchermos a nossa mente com os pensamentos de Deus. Porquê? Ele quer que vençamos o inimigo e tenhamos uma vida cheia de vitórias. Ele quer que nós sejamos vitoriosos e mais que vencedores. E podemos fazê-lo com a ajuda de Deus e pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia sempre diz que, no Salmo 37, que Deus cumpre os desejos, os nossos desejos, quando eles realmente são os desejos de Deus, em nosso coração, quando temos os desejos que estão em linha com a Palavra de Deus, Deus tem prazer em cumprir esses desejos. Então ter um desejo de ter uma mente firme em Deus, esse é um bom desejo. E Deus, sem dúvida nenhuma, quer que esse pedido, esse desejo seja cumprido em nossa vida. Claramente que haverá outros desejos, não é? Que nós queremos que Deus faça na nossa vida. Desejos de ter uma família feliz, ter saúde, ter paz, ter alegria. Todos esses desejos estão em conformidade com os desejos de Deus para nós. Isso também é a vontade de Deus. No entanto, o inimigo vai procurar frustrar, roubar o plano de Deus para as nossas vidas. Nós vemos que Jesus também teve uma batalha. Teve várias, não é? Mas antes mesmo dele começar o seu ministério, depois que Jesus foi batizado no Rio Jordão e o Espírito Santo deixou sobre ele, foi cheio do Espírito Santo, nós vemos que o inimigo, quando Jesus jejuou e teve fome, veio para tentar Jesus. E nós aprendemos como Jesus o venceu. E diz assim em Mateus 4, 3 a 4. Chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como vemos, o ataque do inimigo foi dirigido à mente de Jesus. E Jesus lhe respondeu usando a palavra de Deus. E quando disse, está escrito, ou seja, Jesus não permitiu que aqueles pensamentos de alguma forma dominassem a sua vida. Antes, pelo contrário, Jesus respondeu ao inimigo e frustrou todo aquele pensamento que ele enviou à sua vida. O inimigo sempre vai fazer o mesmo connosco. Ele vai procurar pôr-nos também uns contra os outros, usando algumas armas, como a insuficiência, a intriga, os ciúmes, a suspeita, a inveja. Tudo isso também, sabe, são formas que o inimigo procura colocar no coração humano e dessa forma roubar-lhe a paz. O ciúme, a inveja, a competição,
tantas coisas que o inimigo envia em forma de pensamento, muitas vezes, primeiramente, em forma de pensamento, à nossa mente, por algum motivo das nossas vidas, de alguma área da nossa vida que realmente não foi renovada, há uma área da nossa vida que ainda Jesus não controla, em que Jesus não é Senhor. São essas áreas que são vulneráveis. A Bíblia diz: não dês lugar ao diabo. Na verdade, se o diabo, ele percebe pela nossa maneira de agir, se há uma área qualquer que realmente ainda não está renovada. O diabo tão frequentemente intenta semear sementes de desconfiança, dúvida, temor na mente das pessoas. Jesus ganhou essa batalha porque ele estava cheio, como vemos, da palavra de Deus e do poder do Espírito Santo. Por isso, não caiu na armadilha do inimigo. O inimigo sempre tem armadilhas preparadas para ver se de alguma forma nós vamos cair nessa armadilha. Como é que Jesus não caiu nessa armadilha? Como vimos, Jesus estava no deserto e tinha fome. E foi nessa altura que o inimigo veio pôr pressão, veio tentá-lo. Também é nas alturas mais frágeis da nossa vida que o inimigo procura tentar-nos para que vamos ceder aos seus planos, aos seus pensamentos, aos seus caprichos, aos seus desejos, às suas intenções. E nós vemos que Jesus o venceu, porque ele tinha a palavra e estava cheio do Espírito Santo. São duas coisas muito importantes que sempre devemos ter em nossa vida: estar cheio do Espírito Santo e ter a palavra de Deus. A palavra de Deus em nosso coração, em nossa vida, em nossa mente. Ela é realmente uma arma contra o inimigo, quando realmente nós a temos guardada em nossas vidas. É muito importante isso. Isso também, esta parte aqui, é muito importante. Nós termos um relacionamento com Deus. Essa é uma proteção, porque a Bíblia diz que quando nós estamos, diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, portanto, à sombra do Onipotente descansará. É um refúgio. Quando nós aprendemos e vivemos em oração, amamos a Deus, oramos, buscamos a Deus e temos esse refúgio, esse lugar secreto, esse é um lugar de proteção contra tudo isto que o inimigo projeta contra nós. Temos de estar conscientes que temos um inimigo, portanto, não podemos dar-lhe direito legal para que ele possa atuar em nossas vidas. Então, de que forma então o diabo conquista as nossas mentes? Primeiramente, através de dardos que atacam, como disse, as áreas que não estão renováveis, que são mais vulneráveis na nossa mente e coração. O inimigo não pode conhecer os nossos pensamentos. O inimigo não é todo poderoso, ele não é Deus, ele é um ser criado. No entanto, ele tem astúcia suficiente, tem formas de saber como é que realmente nós, se os pensamentos que ele, os dardos que ele enviou à nossa mente estão a produzir algum efeito ou não. Porque o inimigo estuda-nos, ele estuda o ser humano, ele estuda, os demónios estudam o comportamento das pessoas para conhecer se há debilidades e saber então como atacar. Ele observa o progresso da semente que ele plantou na mente de uma pessoa. Se ele conseguiu plantar uma semente, se ele conseguiu plantar um pensamento, ele observa para ver se de alguma forma esse pensamento ganhou raízes e vai dar fruto. Isso ensina-nos que a Bíblia diz que assim como o homem imagina, assim ele é. Assim como o homem pensa, assim ele é. Portanto, da forma como nós pensamos, é dessa forma que nós vamos atuar. Portanto, o inimigo vai verificar se realmente os pensamentos que ele injetou, nós os recebemos e atuamos de acordo com o que ele colocou dentro de nós. A forma sábia para não permitir ao inimigo que ele ganhe o território que não lhe pertence, que é a nossa mente, é quando esses pensamentos vêm, de imediato destruí-los, não permitir que se crie uma fortaleza em nossa mente. Porque uma fortaleza é um padrão de pensamento em que já é mais difícil e
sabe, todos os pensamentos do inimigo têm como objetivo que nós desobedeçamos a Deus. De alguma forma, o inimigo procura que caiamos nessa armadilha e pequemos. A Bíblia diz que o pecado depois de concebido gera a morte. Depois de concebido e dado à luz gera a morte. Portanto, a tentação vem. Isso a todas as pessoas pode acontecer. Agora, não podemos permitir que o inimigo realmente ganhe essa vitória, ganhe essa batalha. Porque se nós permitirmos que os dardos que ele envia e nos descuidamos e permitimos que aquele pensamento, aquela forma de pensar permaneça ali, com certeza que vai haver uma fortaleza e isso vai ser mais difícil para nós ganhar essa batalha. Lembre-se que a batalha, as nossas batalhas não são somente físicas, também há batalhas espirituais que, na verdade, pensamos que é todo o mundo natural, que em toda esta influência dos sentidos, o mundo sensorial é este que é o único que pode afetar a nossa vida, mas verdadeiramente há um mundo espiritual que pode afetar, isso sim, e muito a nossa vida. Nunca podemos esquecer que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e que Deus soprou o Espírito em nossas narinas. Nós fomos formados não só homem físico, natural, mas também espiritual. Há uma parte de nós que é espiritual. Nós temos um espírito, uma alma e um corpo. O espírito é a nossa parte interior, a nossa essência, é o nosso verdadeiro homem, está lá dentro. É o que está lá dentro, é o nosso espírito. Mas temos a nossa alma, que é constituída pela vontade, pelo intelecto e pelas emoções. E temos o nosso corpo natural, o corpo físico. Logo, eles estão como é de explicar, interligam-se, mas não fomos criados à imagem de Deus para sermos governados pela alma, nem pelos impulsos da natureza humana. Nós fomos criados à imagem de Deus para sermos governados pelo nosso espírito. E o âmbito espiritual tem muita influência no ser humano, seja ele maligno ou seja ele divino. Vamos lá, de uma certa forma as pessoas pensam que o mundo natural, sobrenatural, há algumas pessoas poderão pensar que é só o céu, é só Deus, mas não, há um mundo sobrenatural também demoníaco, diabólico, um reino espiritual demoníaco, maldoso. A Bíblia diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra potestades, principados e potestades e exércitos espirituais. Isso nos dá o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, com certeza, nos mostra que realmente há um conflito, há uma guerra, há uma luta que não é natural, ela não se ganha no âmbito natural, mas sim espiritual, porque diz que não temos que lutar contra a carne e sangue. Muitas coisas que nos acontecem, ou de pessoas que fazem até coisas más, ou até procuram de alguma forma prejudicar até a nossa vida, ou qualquer outra coisa, a influência que está por trás dela é que é importante. Se não neutralizarmos as forças demoníacas que operam através de situações e que influenciam a nossa vida, então nós estamos a lutar de uma forma errada, porque estamos a lutar contra o alvo errado. Não vai produzir efeito algum. Se vamos lutar contra as pessoas, a única coisa que pode produzir é mais conflito interior, pode criar conflito de ressentimentos, de amarguras, de ódios e outras, que tudo isso são nada mais do que o fruto, as manifestações da carne, o poder de alguma forma influenciado do inimigo nas nossas vidas. Na verdade é o diabo ali por trás a trazer tudo isso a fim de destruir-nos, porque a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para destruir, desfazer as obras do diabo. Então o diabo tem as suas obras e ele quer trabalhar, operar até na vida do cristão. E se nós tivermos de alguma forma alguma ignorância acerca deste assunto, então a Bíblia diz que
O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Precisamos ter o conhecimento de Deus em todas as áreas da nossa vida. Necessitamos que o Espírito Santo, que é o único que pode revelar o que está escondido aos nossos olhos, que está escondido ao nosso coração, mas Ele pode destapar, revelar, quer dizer que Deus tira o véu para que nós possamos ver como Ele vê, perceber como Ele percebe, saber como Ele sabe determinadas coisas. Então há um inimigo por trás de muitas situações da nossa vida. Há um inimigo que está por trás a influenciar. Há um inimigo que envia dardos inflamados à nossa mente. E nós temos que perceber que esse inimigo, esse é o diabo. E esse inimigo é o diabo, e nós temos as armas que Deus nos deu. Temos a palavra de Deus, que é uma arma poderosa, que é a espada do Espírito. E quando o Espírito Santo nos dá a sua palavra e Ele nos inspira, nos dá uma palavra rema, nos dá uma palavra que está viva, que foi Ele que a vivificou. Essa palavra, quando nós a decretamos, nós a declaramos com fé, então vai destruir tudo o que o inimigo projetou ou enviou. Então, uma das coisas importantes que a Bíblia nos ensina é guardar o nosso coração. Nós temos um Espírito, então nós devemos deixar que o Espírito Santo nos encha e devemos encher o nosso coração com a palavra de Deus. E essa palavra é suficientemente poderosa para que obtenhamos sucesso em todas as áreas da vida. Sabemos que o inimigo procurará certamente impedir que isso suceda, mas como é dizer, há uma escolha da nossa parte de dizer: Senhor, eu quero ser um vencedor. Eu acredito que mesmo cada um de nós será um vencedor na medida que o deseja ser, na medida em que deseja de todo o seu coração estar num relacionamento com Deus que lhe permita vencer em qualquer circunstância. Sabe, o nosso relacionamento com Deus vai criar um campo de influência poderosa contra o inimigo. Verdadeiramente, a autoridade que Jesus nos deu, ela é, de uma certa forma, obtida na presença de Deus. Na verdade, nós temos a promessa, mas Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. O que indica que eu preciso de ter um relacionamento contínuo, e é ali naquele lugar que nós podemos obter influência, obter autoridade para decretar contra o inimigo todos os planos dele, todos os dardos que ele envia serem completamente destruídos. Precisamos de estar, como disse, cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz como é que nós devemos ser cheios. Encha-se da palavra de Deus. Ponto 1. Cante, louve, adore. Se é batizado no Espírito Santo e fala em novas línguas, aproveite a oportunidade. Aproveite esse dom maravilhoso que você e eu recebemos no dia em que fomos batizados no Espírito Santo, em que recebemos o dom de falar em novas línguas. Então exercite esse dom, fale continuamente, adore a Deus em espírito e em verdade. Coloque-se numa posição de relacionamento vertical com Deus e Deus restaurará tudo o que está à sua volta. Querido irmão e querida irmã, esse é o desejo do meu coração, que tenha uma vitória contínua e que seja um vencedor, para que o inimigo não tome posse do território, não tome posse da sua herança, nem da minha herança, irmãos. Vamos então permanecer e continuar a ser cheios da palavra de Deus e a remover da nossa vida toda a semente que o inimigo tenha plantado e que ela não possa germinar nunca na nossa vida, porque essa semente é uma semente maligna que vai produzir coisas malignas e que vai trazer maldição à nossa vida. Portanto, tome cuidado com o tipo de pensamento que pensa neste momento. Olhe e veja. Cada um dos seus pensamentos pode ser pensamentos de vida ou de morte. Portanto, é importante observarmos e estarmos atentos à forma de como pensamos. Então, meu querido irmão, minha querida irmã,
Foi um prazer estar consigo. Espero que eu tenha abençoado e até o próximo programa. Deus abençoe. Há poder nas nossas palavras. As palavras são sementes que podem produzir vida ou morte. Por isso, não fale enfermidade, nem pobreza, nem problema. Fale saúde, prosperidade. Fale solução. Através do novo livro da pastora Jena Ferreira, vai poder aprender a orar segundo a Bíblia, decretando a cada dia algo poderoso que transformará a sua vida. Fale as promessas de Deus. Declare-as para a sua vida e para a sua família. Como filhos de Deus, andamos por fé e não por vista. A palavra que transforma vidas vai ajudá-lo a falar acima das circunstâncias contrárias que, por vezes, parecem montanhas que não podemos mover. Mas se terminamos a elevar-nos acima das circunstâncias e olhar para Jesus, falar a sua palavra e as suas promessas, podemos experimentar o poder milagroso do nosso Deus. A palavra que transforma vidas. Adquira hoje através de www.tuiu.pt. Não perca esta oportunidade.